Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Ilustra Lab. Aqui quem fala é o Max Medina e como sempre estou com meus colegas queridos hosters, o Ângelo Bortolini. Opa! E o Felipe Gonçalves. Salve! Então, cara, não tem como a gente falar sobre como evoluir rápido sem falar de fundamentos, né? Eu acho que a gente vai ter que passar um pouquinho por isso. O que vocês acham? Bora, vamos lá. Né? Então, para falar de fundamentos, eu queria voltar um pouquinho para aquilo que eu disse no começo, que é essa coisa da ordem lógica, né? Principalmente dessa coisa mais acadêmica, né? Porque, tipo assim, se você vai fazer uma escola de arte, você vai estudar na escola de arte, existe ali uma estrutura lógica pensada para que as coisas sejam aprendidas de forma mais eficiente, né? Porque fundamentos é a coisa mais importante quando você quer aprender arte, mas acaba que também é uma das coisas mais evitadas, sacou? A galera quer aprender fazendo sem estudar, sabe? Acho que você pode economizar bastante tempo exploratório indo pro gabarito, porque fundamentos da arte é umas coisas muito mais objetivas do que a galera tende a acreditar. Tipo, tem um jeito especificamente certo de fazer braço, ou de guiar o olho do observador pela tua peça. Então, claro, a partir de certo ponto a arte ela passa a ser subjetiva e vai estilo, gosto, são grandes influências nisso. Mas o básico ele é pertinente para todo mundo. Então, você pegar livros de anatomia, livros do Michael Hamilton, estudar composição com o Framed Ink, ou estudar cor com o James Gurney, sabe? Já é uma base sólida para tu crescer e construir a tua arte em cima daquilo. Eu tinha um colega no trabalho há um tempo atrás que o cara ele tinha medo de fazer curso porque ele não queria perder a originalidade dele, sabe? Ele não queria perder o seu estilo próprio. Ele achava que um professor ia jogar o estilo dele em cima desse meu amigo, sabe? O estilo do professor ia dominar o estilo do meu amigo. E não, cara, os fundamentos, eles não são nada disso. Você aprende o básico e a partir daí você tá livre para desenhar o que você quiser. Na verdade, isso vai te dar mais possibilidades de explorar o teu próprio gosto, sabe? Tipo, uma vez que você entende da coisa, você começa a brincar mais com ela, sabe? A explorar formas diferentes de fazer aquilo que você já quer e já se identifica, né? Sim. E você teria tipo, mas por que não tá funcionando? Os fundamentos vão te dar uma resposta mais fácil para isso, tá? Ao invés de ficar testando. Claro, tem mérito no teste, mas tem coisas, por exemplo, a anatomia, que você pode só ver como é que é o correto, a maneira certa, sabe? Uma coisa que eu vi alguém falar, cara, eu não lembro quem foi, mas era uma coisa que eu acho bem legal de pensar, sabe? Que é, você gosta de desenhar ou você gosta de desenho, sabe? Porque eu vejo muita gente que quer estudar, sabe? Que quer ficar bom e nunca começa a estudar, sabe? E não se permite separar, né, a coisa de vontade da aplicação daquilo, do fazer aquilo, né? E aí acaba evitando demais. É o que eu falei, o fundamento é a coisa talvez mais importante, tanto é que ela é fundamental, né? Ela é a base, ela é o alicerce da tua arte, e a galera evita isso, sabe? Então eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é decidir, sabe? Que você vai fazer aquilo que você precisa, que você quer. E aí começar a quebrar essas coisas em etapas, né? E aí estudar uma de cada vez e assim você vai evoluir, né? Eu acho importante também respeitar a ordem dos estudos, né? Tipo, vai estudar blocagem, mas você não tem noção de perspectiva, então fica meio complicado você conseguir entender aquilo, né? Como colocar um rosto ou qualquer objeto que não seja tão orgânico assim dentro de um cubo se você não entende muito bem a perspectiva. Então acho que nos fundamentos também procurar a ordem correta de poder saber o que estudar primeiro, né? Porque talvez um determinado estudo, para você se dar bem, ele depende de você já ter entendido algum outro estudo, né? Da estrutura pro detalhe, né? Você não faz muito sentido você se especializar em fazer um olho quando você não sabe onde colocar ele dentro do rosto. Estrutura é o mais importante, assim, tipo, aprender, por exemplo, primeiro a blocagem da cabeça, para depois aprender os elementos separados, olho, nariz, boca, orelha, e depois aprender tudo junto, né? Como unir aquela blocagem, aquela estrutura da cabeça com os elementos de forma separados. Então, eu acho que isso é o essencial, eu acho que o melhor jeito, assim, para poder evoluir mais rápido, entender mais rápido, assim,
que você está pretendendo estudar naquele momento. Outra coisa que o Max falou que eu concordo é que quebrar o estudo em partes é muito importante. E realmente, uma coisa que eu vejo a galera fazendo é querendo estudar, sei lá, o Bob Shu. Então eu vou estudar o Bob Shu. Mas, cara, pra você ser que nem ele, você tem que ter a vivência dele, você tem que fazer todos os cursos que ele já fez, sabe? Não é simples ser o Bob Shu. Se você for estudar especificamente como o Bob Shu resolve folha de árvore na caneta, é algo muito mais fácil de você aprender em 1 ou 2 dias, saca? Do que você estudar o artista como um todo. Como é que o Mike Azevedo pinta? Pô, sei lá, cara, como é que o Mike Azevedo pinta? É impossível você absorver isso inteiro. Então, quebrar em partes menores que você consegue absorver, eu acho muito mais útil. Uma coisa que eu acho legal a gente ressaltar aqui é que existe uma grande diferença entre estudar e treinar desenho. Porque aquele cara que pega e desenha um braço errado, daí ele desenha todo dia o braço durante 1 ano. Ele continua desenhando todo dia vários braços. Eu já treinei mais braço, passa 2, 3 anos e ele continua desenhando o braço errado. É porque ele não está estudando o desenho, ele está treinando o desenho. Então ele está fazendo uma coisa que ele já sabe fazer, entre aspas, ele faz de uma determinada maneira e só está repetindo isso infinitamente. Então isso não vai trazer uma melhora para ele nunca. Em vez de ele ficar desenhando o mesmo braço 1000 vezes aquilo que ele praticamente já está na zona de conforto, mas ainda não está correto, ele tem que pegar e entender como funciona o braço, tentar ver onde ele está errando, tentar ver referências, fotos e tal, errar e tentar corrigir o erro e fazer de novo. Isso é estudar. Isso faz você evoluir. Treinar desenho não vai fazer você evoluir. Então é bom ter essa diferença aí. Desculpa te interromper, a não ser que você esteja treinando algo que você estudou, né? Então, tipo... daí você já estudou, eu estou dizendo sem estudar, né? Você sabe, sei lá, você desenha rosto de perfil. Aí você fica desenhando 1000 rostos de perfil, só que você nem viu como é que funciona realmente o rosto de perfil. Nesse caso, o cara acaba solidificando o erro dele, né? Exatamente. Isso é foda. Eu vejo quando dou aula assim que é muito mais fácil ensinar alguém que não sabe fazer um braço do que ensinar alguém que tem um braço viciado. Que desenha o braço de um jeito já viciado, sabe? Alguém que nunca viu como desenhar um braço é muito mais fácil, porque uma pessoa que já tem um vício vai ter que trabalhar 2 vezes, uma para tirar o vício e outra para poder ensinar ela do zero. E às vezes essa pessoa tem uma barreira quanto a isso. Tipo, mas eu não sou iniciante, eu sei. Não, cara, tu sabe até hoje, tá bem errado, mas não tem que começar do zero. E aí essa hora que vem o ego, né? O ego dá uma balançada. Não, mas eu sei sim como assim, eu sou iniciante, eu já desenhei há 7 anos. Não, você desenha há 7 anos, mas nunca estudou, né? Tá começando, desenha há 7 anos e estuda 1 mês. Então, acho que dá uma segurada aí e começa do zero, que é melhor, assim. Tem uma parábola chinesa que é muito isso daí, mas eu não faço ideia de como que é, cara. É tipo, o maluco chega do mestre... Eu pensei que ele ia citar uma puta parábola. Não, tem uma parábola que fala assim, mas eu, na real, nem sei como é que é. Cara, era um maluco, o cara chegava pro grande mestre e aí pedia pro mestre lhe ensinar, sabe? O cara dizia, mas o seu copo tá cheio, cara, era uma parada dessas aí. Tem a ver, cara, só que eu não sei como é que é. Essas horas isso aí, eu não tô acreditando nisso. Tá, vamos pro próximo. Cara, tem um negócio que eu acho muito foda, sabe? Muito massa. É uma coisa meio negativa, sabe? Mas funcionou pra mim, sabe? Eu tenho certeza que muita gente tem experiência com isso, que é a motivação pelo ódio, sabe? Não sei se vocês se ligam do que eu tô falando. É tipo, você ficou muito puto, cara. Você ficou muito puto com alguma coisa e aquilo te deu uma motivada do caralho pra ficar bom, sacou? Aquela pessoa fala assim, você nunca vai conseguir fazer isso. Ah, é? Então tá. Então, assim, não é uma parada que seja algo do seu controle, né? Mas se aconteceu, cara, tire proveito disso, sabe? É muito bom isso aí, eu gosto. Cara, aconteceu comigo, acho que eu tinha uns 15, 14 anos. E daí eu tava começando a entender que eu queria ser artista. Na época eu achei que eu ia ser animador, eu não sabia que ia ser desenhista ainda. E eu falei pra galera, porque eu vou trabalhar com animação, tá? E um amigo meu olhou pra mim e ele olhou, cara... O máximo que tu vai chegar é no Cartoon Network do Brasil. Mais que isso, tu não passa. E eu,
Eu olhei pra ele, mas que filho da Verdade. Pô, assim, que audácia. foi um vazamento desse teu O bicho chutou ali um patamar aleatório e falou, né? estatística. Que estatística é essa? Eu fiz as contas aqui, base dos meus cálculos, vai chegar só até o Cartoon Network do Brasil. Tá bom. E eu lembro disso até hoje. O cara é um querido, ele é meu amigo há um tempão. Fui padrinho no casamento dele. Eu passei, eu falei pros casais e falar, cara, no máximo que tu vai chegar é 2 anos de casamento. E o detalhe, o Anjo não chegou na Cartoon Network do Brasil. Ainda não. Ah, cara, eu fiz cenários pra uma série do Disney Channel. Então, talvez já é alguma coisa. Mas eu tô esperando eu fazer alguma coisa pro Cartoon pra mandar pra ele dizer aí, ó, filho da puta. Aí vai falar, então, daqui você não passa. Já pode sim, ele vai dizer, cara, você pode trabalhar com outra coisa agora. Você chegou onde você ia chegar. Você chegou no ápice da sua carreira. Cara, eu protelei muito tempo, cara, assim, pra poder estudar seriamente, sabe? E eu comentei sobre essa motivação pelo ódio, porque foi o que me motivou a estudar, cara, sabe? Eu estudava, claro, desenhava, mas era uma coisa muito, assim, espaçada, sabe? Era um mês sim, 3 não, um mês sim, 5 não. E os anos passando, e sabe? E eu ficando mais velho e não aprendendo, né? E aí teve um colega meu que fez isso, sabe? Assim, ele falou que eu nunca ia conseguir, nunca iria estudar sério, sabe? Só que ele falou tão sério aquilo pra mim, como se ele tivesse realmente sabendo o que ia acontecer. E eu lembro que eu passei, cara, quase uma semana com raiva disso, sabe? E foi quando eu comecei a estudar, sabe? O bicho falou na cara assim, tu não vai conseguir. Foi, cara, ele falou na minha cara, tá ligado? Tipo, cara, tu não vai estudar isso daí, tu já sabe que tu não vai estudar isso, por que tu tá insistindo? Por que tu fica se martirizando, pega e vai fazer outra coisa, sabe? E eu fiquei pensando naquilo, cara, sabe? Eu não sabia se eu concordava com ele, mas eu sabia que eu tava com raiva daquilo ali, né? E eu lembro que eu não dormia à noite, cara. Foi uma coisa que me incomodou profundamente, cara. Mas mexeu comigo, sabe? Foi lá naquela parada que fica no meio da tua cabeça, sabe? E faz a coisa vibrar, sabe? Foi mais ou menos isso aí. E aí eu comecei a estudar depois disso, sabe? Foi muito bom e muito ruim, né? Foi um pouco das duas coisas aí. No meu caso, teve um cara que ele se achava um desenhista, mas ele era... Pô, cara, nada a ver da vida, tá ligado? Aí eu lembro que eu era bem novo, assim, fui fazer um curso de história em quadrinhos, assim, o primeiro curso que eu fiz, assim, eu era bem gurizão, do vendo, assim mesmo. Aí, tá, naquela época eu achava que eu tinha um dom, né? Aquela coisa toda que a gente acha. Foi o meu primeiro contato com outras pessoas, assim. Aí eu lembro que na turma de curso de história em quadrinhos, tirando o professor, eu acho que eu que desenhava melhor, assim, acho, na turma, assim. Aí daí eu só tive mais certeza que eu tinha um dom, né? Aí a certeza veio mais forte, assim, na minha mente. Aí tinha um cara lá que aí ele também achava isso, eu sei lá o que ele achava. Mas eu sei que ele chegou e falou assim... Ah, tu acha que tem um dom, mas não existe esse negócio de dom. Aí ele tava certo. Aí ele chegou e falou... Você nunca vai trabalhar no mercado. Nunca vai trabalhar no mercado. Porque você não sabe nem o que é um ponto de fuga. Daí o cara, pior que eu nunca ouvi falar nesse negócio de ponto de fuga mesmo, não. Mas você nunca vai trabalhar. Daí o cara que era o professor falou assim, cara, mas esse guri tem potencial, tu não pode falar isso pra ele. Não, mas eu sei que ele nunca vai trabalhar no mercado. Ou, resumindo toda a história, esse cara hoje, acho que ele desenha uma vez por ano e ele não trabalha na área e o resto eu não preciso nem comentar, né? Mas aquilo que ele falou pra mim me deu um alerta, tipo, pra poder estudar. Porque o cara, então eu não tenho dom. Eu fiquei pensando, mas como esse cara falou que nunca vou trabalhar? Eu nem tava muito afim de trabalhar com desenho não, mas agora eu vou só pra provar pra ele, tá ligado? E aí a vida inteira é só pra provar pra ele, tipo, vai ver que eu queria ser músico. Então, foi bem nessa época que eu tava querendo meio que indo pra música e tal. E aí nessa época eu fiquei um tempo assim, eu falei, cara, não, eu vou voltar pro desenho. E aquele cara vai ter que me engolir, cara. E tipo, até hoje eu nunca vi notícias dele estar trabalhando com desenho, ele é tipo um fanboy assim, de desenho, e não que hoje eu trabalho com isso por causa dele, mas no começo foi um empurrão assim, a pessoa ter falado isso, sabe? Então eu acho que essa motivação por ódio aí é bem massa, cara. Você aprendeu o que era ponto de fuga no final? Ah, aprendi. É que eu fiz um puta cenário, assim, de um cemitério, assim, eu achei que tava fodástico, né? Aí o cara chegou e falou, cara, onde é que tá o ponto de fuga desse cenário? Aí eu...
Ah, deve estar por aqui. Eu apontei um lugar no navio, nem sabia o que era isso. Era muito tenso, cara. Mas foi bom. Eu fui atrás de aprender as coisas e tal. Mas eu era bem, bem novo. Assim, acho que tinha uns 17 anos. Tem uma parada que eu não sei bem assim, o detalhe do que significa, né? A parada da. Lá vem de novo, lá vem. Igual o ditado já do chinês. É uma parada da psicologia, sabe? Mas eu ouvi alguém falar isso uma vez e eu achei bem legal, sabe? Que é um termo chamado pulsão de morte, sabe? E é um negócio meio creepy, assim, né? Parece meio creepy, mas é uma parada legal e tudo que é de ruim já aconteceu comigo, né? Então isso já aconteceu comigo também, sabe? Fora esse negócio da motivação pelo ódio, né? Chegou um momento em que eu meio que passou pela minha cabeça, eu tava ficando mais velho, né? Então, tipo, eu via aquela galera mais jovem, tipo 18 anos, os caras com 20 anos desenhando muito já, né? E eu, tipo, já tava com bastante tempo que desenhava, mas nunca me dediquei o suficiente pra ficar bom. E eu comecei a pensar assim que eu poderia morrer amanhã, sacou? E não teria feito nada, sabe? Tipo, seria uma derrota, tá ligado? E não foi só um pensamento assim, sabe? Como qualquer outro que vem e passa. Eu meio que meditei sobre isso durante um tempo, meio que sem querer, sabe? Eu fiquei pensando sobre essa coisa. Pô, mas se eu morresse essa semana, eu não teria feito nada, sacou? Tipo, nada do que eu acho que um dia eu vou fazer, porque a gente nunca para pra pensar que a gente vai morrer, sacou? A morte, ela acontece pra todo mundo, menos pra gente, sabe? Tipo, e encarar isso, por incrível que pareça, foi uma coisa que me motivou bastante, sabe? Eu comecei a pensar que eu preciso parar de deixar as coisas pra um dia e começar a trazê-las pro agora, sabe? E... Cara, acho que eu tive esse pensamento porque eu sou um cara que eu tenho muito, muito medo de morrer. É tipo, é surreal a parada. É sério, cara, a vida é tão... eu adoro viver, cara. O dia que vocês vão olhar assim e falar, pô, esse negão tá puto da cara porque ele morreu, pode ter certeza. Pô, eu adoro viver, cara. Pô, é sério, cara, eu adoro viver assim, ó. Muito massa viver, cara. A morte pra mim é uma coisa horrível, assim. Às vezes eu fico, ó, essa pira. É uma pira tão grande, cara, que às vezes eu tô sozinho assim, daí eu fico pensando se eu morresse, fico pensando a cena do meu velório assim, eu começo a chorar. Eu sou muito louco, cara. Não, mas eu te entendo, cara, eu te entendo. Mas isso daí, cara, pode ser um agente motivacional, sabe? Por mais creepy que pareça, né? Você vai morrer, sabe? Entenda isso e não deixe, sabe? Não deixe esse sonho morrer junto, sacou? Se você de fato gosta disso, faça por onde chegar lá, compre a briga, sabe? Pague o preço, porque é recompensador, sabe? Ver o seu esforço te dando resultados, ele não só é recompensador, como também é um agente motivacional, sabe? Para você tanto acelerar mais, estudar mais, se dedicar mais, porque é como se criasse uma reação em cadeia, sabe? E que vai te levar cada vez mais longe, né? E isso é muito foda, cara. O Max falou que na primeira aula dele, do curso dele, ele fala sobre mentalidade. E isso é uma coisa que eu já vi presente em alguns outros cursos que eu fiz também. O Mike Azevedo, ele fala na primeira aula do curso dele a diferença entre as duas mentalidades do artista, que era a mentalidade de produção e a mentalidade de aprendizado. E na mentalidade de produção, você quer cometer poucos erros, você quer, digamos, quando você está fazendo um freela, né? Você tem que garantir que vai ser um bom trabalho no final. E essa mentalidade, show, ela funciona, ela é efetiva, mas ela não é boa na hora de estudar. Porque se o seu estudo, se algo que você está testando fica ruim, você fica desmotivado. E isso não é o que deveria acontecer. Tipo, se você está querendo aprender, erros são bem-vindos, sabe? Se tu não tá errando, você não tá estudando, né? Exato. Se você está ali para aprender, você não tem que ser efetivo. Você tem que ser efetivo em criar ilustrações boas. Você tem que ser efetivo em guardar informações na sua cabeça. Só isso. O resultado do seu estudo não tem que sair uma obra de arte, sabe? Então, passar dessa mentalidade de produção para a mentalidade de estudo é um bagulho que eu acho muito, muito importante na hora de sentar para aprender, sabe? Sim, total. Às vezes acontece muito do cara ficar preocupado, sabe, em fazer uma parada que fique bonitinha porque ele quer postar, sabe? Sim, com certeza. É complicado, cara, porque o estudo nem sempre vai sair bonito, sabe?
O estudo, ele é para você, sacou? Você não precisa estar preocupado, não posso fazer isso porque eu vou errar e vai ficar feio e não vou poder postar, cara, sabe? Eu já vi a gente falar o seguinte, tenha 2 sketchbooks, sabe? Um pra você fazer coisas bonitinhas e um pra você estudar de verdade, sabe? Nem que eu só tenho de estudar de verdade. O meu sketchbook é uma lenda, porque ninguém nunca viu. Não, eu comecei com isso também, sabe? Eu tive 2 e acabou que eu fiz os 2 de estudar, porque eu não tinha saco mais pra ficar, sabe, querendo fazer coisas bonitas num e coisas feias no outro, né? E quando eu comecei a me soltar mais, a simplesmente me dar o momento de eu errar, sacou? De fazer coisas ruins, foi quando eu comecei a, de fato, estudar, sabe? A me comprometer com o estudo e não estar preocupado se eu vou postar, se vão gostar, sabe? Não tava nem aí pra isso mais. Né? Eu acho que tem momento para tudo, e quando você está aprendendo ali no seu primeiro momento, ele não é um momento para estar divulgando nada, sabe? Existe uma metáfora, que é a metáfora da caverna, né? De que o artista, ele passa um tempo na caverna antes de ele sair um artista fodão, sacou? Então eu acho que é importante você ter esse momento de caverna para você, sabe, se desenvolver e se permitir errar e aprender com o seu próprio erro, né? Como os meninos disseram. Ou como a gente falou do negócio da gangue ali, mostrar para algumas pessoas olha, eu fiz esses estudos. E o que vocês acham aí? Os amigos? Não, acho que pode melhorar aqui, ali, sabe? Sim. Na caverna, mas não sozinho, né? Porque aí você não vai saber se tá errando ou não. Verdade. Mas não precisa sair divulgando, tipo, redes sociais e tal. Mostra pra um grupo aí de amigos que às vezes tem vergonha de mostrar pra outras pessoas, mas pros teus amigos não, né? Cara, fiz esse desenho tosco aqui, mas o que vocês acham que eu posso melhorar e tal? Isso é importante. Desde que o teu amigo também seja artista, né? Pra que ele possa te dar uma opinião construtiva, né? A gangue dos artistas, né? A gangue que assalta papelaria. Isso aí que eu tô falando. Ter o feedback, ter um mentor é fundamental, né? Para acelerar. É um vídeo sobre como você aprender mais rápido, né? Ter um mentor, ter alguém para te direcionar é com certeza uma forma de evoluir mais rápido, sabe? Porque o que você vai colocar no caminho, sabe? Ele vai te privar de perder tempo com coisas que não são tão efetivas, ele vai te colocar no caminho que você vai trabalhar ferramentas necessárias para aquele momento que você está passando, sabe? E inevitavelmente você acelera mais, sabe? Você vai aprender mais rápido e você vai chegar mais longe com isso, sabe? Cara, às vezes comentou assim, só do cara fazer um pente over, tu economiza meses de estudo só naquele pente over. Agora entendi, era isso que eu errava. E é muito massa isso, cara. Acho que isso é extremamente válido e necessário também tu ter alguém pra te ajudar. Total, cara. Eu acho que dá pra gente encerrar então com esse pensamento, né? Da importância de você ter um direcionamento. Eu acho que de todas as coisas que a gente comentou, essa pode ser a que funcione mais, sabe? Né? Até pra gente que tem dificuldade com disciplina, sabe? Você ter o comprometimento de ter que entregar uma coisa no final da semana para aquele teu mentor ou para aquele teu professor, né? Vai inevitavelmente criar em você esse senso de entregar e de disciplina, sabe? Sim. Isso é fato. Então, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar aí sobre essa questão de evoluir mais rápido? Não, acho que é isso. Eu também acho que a gente falou bastante, assim, qualquer coisa também o pessoal aí pode colocar nos comentários, se tiver alguma dúvida a mais e tal, que a gente tá sempre atento aí para poder responder. Né? Exatamente, coloque todas as dúvidas e perguntas, né, assuntos que talvez a gente não comentou aqui, que daí a gente pode fazer um outro vídeo, como aconteceu no podcast anterior, só respondendo essas perguntas, tá? Então não deixem de colocar, é fundamental a participação de vocês, até pra gente poder ver no que melhorar. Beleza? Belezinha. Fechou? Então é isso. Agradeço ao pessoal por ter ficado com a gente até aqui. Se vemos aí no próximo Ilustra Lab. Valeu e... Falou! Falou! Abraço!